Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Na Verdade. Você já deve estar cansado de escutar, desde o início da pandemia, um termo que vem sendo repetido incansavelmente nos noticiários, na internet, nas hashtags, o tal do novo normal. Desde o início da pandemia, parece que nós estamos tentando ser convencidos de que há um novo normal para o ser humano. Será que é isso mesmo? Ou será que por trás disso há uma grande mentira que não quer ser revelada tão facilmente para nós? É sobre esse tal desse novo normal que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de apresentar para vocês e já cumprimentar o Padre Sala, que é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Padre. Boa noite a vocês, obrigado pelo convite e boa noite também para todos que nos acompanham aí pela Rede Século XXI. Isa, boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, Padre. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Padre Sala, ele é da paróquia Cristo Rei, vigário da paróquia Cristo Rei, na cidade de Salto, aqui no interior de São Paulo, pertinho aqui da Rede Século XXI. E ele é ordenado recentemente, né, Padre? Um pouco mais de um ano, com a graça de Deus, né? Foi no dia 26 de julho do ano passado, festa de Santana e São Joaquim, né? Dia dos avós. De Nossa Senhora. Isso. Mas, Padre, antes do senhor ser padre, o senhor já teve uma outra profissão, não é? Então, eu sou vocação adulta, né, como a igreja chama. Então, eu entrei no seminário já passado dos 30 anos e antes do seminário, eu era jornalista, também trabalhei no comércio, também lecionei, não é, língua portuguesa, trabalhei por um tempinho curto, mas trabalhei na rede pública de ensino, não é? Então, tive alguma experiência de vida antes de ingressar no seminário e optar totalmente pela vida religiosa. E como que o senhor tem a contar desse primeiro ano aí, um balanço? Olha, é um ano que parecem vários, porque é muita novidade, muitas coisas que surgem novas assim no ofício, tudo é primeira vez, né, durante algum tempo, as primeiras confissões, as primeiras missas, a unção dos enfermos, as exéquias, tudo que diz respeito, os batizados, não é? Tudo é lindo, a gente experimenta realmente a graça de Deus muito mais próxima da gente, cuidando, orientando. Também é um período de aprendizado e um certo drama, porque a gente não quer errar nunca. Mas os meus amigos padres sempre me alertaram, disseram assim, preste atenção que você vai ser ordenado padre, não vai ser ordenado anjo. Você vai continuar tendo seus defeitos, suas imperfeições, vai querer acertar e vai errar. Então, um período também de ter muita paciência consigo mesmo, aprender muitas coisas na experiência prática, na observância, muitas vezes tomando um puxão da orelha do meu pároco, meu irmão Padre Enéas, que eu agradeço chorando, mas agradeço, né? Porque tudo é para o aprendizado, tudo é para que a gente possa evoluir como pessoa. E olha, foi um ano maravilhoso, acho que, assim, o melhor da minha vida realmente, sinceramente falando. E a gente só pede a Deus que o tempo que puder passar por esse mundo, aprendendo, ensinando e compartilhando dessa graça com as pessoas, é o que dá sabor, né, e ânimo para a vida da gente, né? E o senhor já pegou esse grande desafio aí nesse primeiro ano de sacerdócio, né, Padre? Que é essa pandemia e essa maluquice desse novo normal, que não é uma novidade, na verdade, né, Padre? A gente vê que sempre estão tentando criar algo de novo, tentando mexer ali com a sociedade, como que para tirar algo do zero. Realmente, eu na minha história de vida, quem me conhece sabe, que assim, sempre brincam comigo que eu nunca fui muito normal. E Deus sempre proporcionou na minha vida muitas coisas para que, como jornalista, eu pudesse contar a história, testemunhar para as pessoas, fazer com que as pessoas vissem, não é, através de uma experiência que seria particular, uma coisa que sirva para todos, não é? E realmente ninguém pode esperar que no seu primeiro ano de sacerdócio você vai enfrentar uma crise dessa, do nada, porque eu não sei se vocês recordam, mas até 17, 18 de fevereiro, o carnaval estava tudo bem, e de repente, às vésperas da Semana Santa, nas proximidades da festa de São José, fecha tudo, né?
Eu não esperava, por exemplo, que o meu primeiro tríduo pascal fosse sozinho. Nossa, é verdade. Fui eu e Deus rezando privadamente, lá em Santa Catarina, com autorização do meu bispo. Fui visitar minha mãe, ver como estavam as coisas por lá. Acabei passando a Semana Santa toda por lá. Nem por isso foi uma Semana Santa ou um tríduo pascal menos abençoado. Realmente senti ali o que sinto em cada missa, da presença de Deus, do céu que se abre para nós, não é? De realmente sentir a presença do sagrado ali conosco, mesmo que seja num altar mais simples, num altar mais improvisado, mas com tudo que se tem direito, né? De passar uma semana assim. Testemunhei, compartilhei isso com os fiéis lá da paróquia, não é? Que a gente ama a comunidade, gosta do povo, de estar com o povo, mas mesmo celebrando sozinho, privadamente, você e Deus, não deixa de ser menos missa, não deixa de acontecer menos bênção. O padre está ali com Deus, rezando por si, por todo o povo. Pode ser em qualquer lugar, e sempre foi assim. Pode ser dentro de uma catacumba, pode ser no meio de uma zona de guerra, pode ser trancado numa cela, como Vantuan, né, que celebrava com migalhinhas de pão e vinho. Então, é o grande mistério da missa. O mistério é esse que Deus proporciona na celebração do sacramento, né? Não é a gente que faz as coisas ficarem misteriosas. O mistério já é o mistério por si. Se a gente parar e prestar atenção, pode vir pandemia, pode ser um acontecimento lá fora no mundo. Se a gente tiver isso dentro de nós, a gente consegue experimentar, isso nos fortalece e fortalece também os irmãos e irmãs. Porque depois a gente dando esse testemunho, também faz as pessoas pararem para pensar. Muitos passam e experimentam a mesma coisa. Então, é algo inusitado, algo muito diferente. Mas não quer dizer que o Senhor nosso Deus não tenha permitido para que disso tudo a gente tire algumas lições, não é? Eu estou achando que há algumas coisas nessa pandemia, pelo menos lá na experiência que a gente está tendo na paróquia, algumas coisas estão sendo positivas, sabe? A gente vê que tem pessoas mesmo que fazem questão de estar em comunhão, de ir à missa diariamente. No Corpus Christi a gente ainda não estava com as missas abertas para o povo, mas fizemos lá, o pároco e eu, um plantão de 3 horas ali na igreja. As pessoas assistiram à missa pela internet, fizemos uma carreata de um carro só pelas ruas do bairro com o Santíssimo, e no retorno do Santíssimo ficamos lá 3 horas seguidas, acolhendo o povo que já tinha assistido à missa pela TV, pela internet, só para lhes dar a comunhão. Quando você vê, depois de 3 meses, um fiel chorando como se fosse uma cachoeira, ao receber a Eucaristia, você fala assim, isso é que é a igreja, né? E essa emoção, tudo isso que a gente compartilha, os padres, os fiéis, a gente, sabe, a gente se redobra o nosso amor, no caso dos padres, né, pelo que está fazendo, a oração pelo povo. As nossas igrejas, agora por causa do distanciamento, as pessoas sentam uma longe da outra, então eu percebi um maior silêncio, por exemplo, antes das missas, né? Tem lugar que você vai, às vezes, celebrar, não é? É uma realidade. A gente chega para celebrar, parecia um mercado de peixe, né? Aquela barulheira de gente conversando. Hoje, as coisas estão mais silenciosas. Parece que as pessoas, algumas, estão aproveitando mais para se interiorizar, para tentar escutar mais Deus diante dessa confusão toda, porque se você for dar ouvidos para o que você ouve no noticiário, das TVs abertas, nas rádios, no que sai nas páginas dos jornais e revistas, é só desgraça, é só calamidade, parece que é mesmo um apocalipse. Então, a pessoa se interiorizando mais, tentando encontrar respostas no silêncio da oração, na escuta da palavra de Deus, naquela comunhão silenciosa, onde pode realmente conversar com Jesus Eucarístico, esse é o caminho, né? Então, tem algumas coisas que estão vindo até para o bem. Mas, quando a gente olha como um todo, no que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo, nos preocupa. Tem certas coisas que estão querendo forçar a mudança, forçar o padrão, para que se tornem, como você disse, o novo, normal, e que são absurdas. E que a gente tem que, como igreja também, pensar, né, em conjunto, até mesmo porque, como eu costumo dizer, a igreja, com 2000 anos de caminhada, ela que é perita em humanidade. A gente é que tem condição de dizer para o mundo como é que as coisas devem ser.
e não o contrário, né? Ô padre, e eu não sei, acho que a Isa teve também essa mesma percepção, a gente está tendo, na verdade, essa percepção de que aproveitou-se dessa situação ou junto com essa situação criada dessa pandemia, uma vontade muito grande desses governos mundiais, dessa tecnocracia toda aí, de atacar frontalmente a religiosidade do povo, de atacar a igreja, né? Inclusive com determinações para regular questões de recebimento da Sagrada Eucaristia, de acesso à missa, como se isso fosse um novo normal. Né? Como se existisse um novo normal. Não, e coisas até complementando o que a Vivi está dizendo daí para o padre já falar, que assim, de deixar a gente participar dos sacramentos num momento muito posterior a outras coisas que já se podiam fazer que eram muito mais de risco. Né? Como, por exemplo, quando a gente vai, né? Assim, eu vou até dar o exemplo, não é que eu estou dizendo que não deveria ter liberado, não é isso, mas, por exemplo, você vai numa lotérica, você vai num mercado, são coisas que às vezes não tem como proibir, porque é da vida da pessoa. Então, mas tem que ser da vida da pessoa o acesso aos sacramentos, né, Isa? Isso. Aí a gente vê que, assim, a praticidade é facilitada, né? Então, acesso ao mercado, à lotérica, à farmácia. Agora, a igreja não, fecha tudo. Sim. Né? Como fecha tudo. É, como se não fosse essencial. Não é essencial. Né? A gente tem que entender, a gente não pode ser ingênuo. O mundo não gosta da igreja. Né? As emissoras que não são católicas, os poderes, os políticos, via de regra, não amam a igreja. Né? Temos as exceções de sempre, graças a Deus. Mas houve um tempo, creio que até a cristandade, onde a igreja estava junto com os poderes, né? Influenciava os poderes, os reis, os imperadores, os governantes. E havia uma certa harmonia. Esse nível de opressão que nós temos hoje, pode conversar com qualquer especialista em Idade Média. Não havia sobre ninguém que morava e vivia naquela época do século XIV e XV. Hoje, um governante de um país eco qualquer tem muito mais controle sobre as pessoas do que um senhor feudal lá na Idade Média. Isso é histórico, basta você pesquisar lá. Né? E desde que o mundo botou para escanteio a influência que a igreja tinha sobre ele, não é? A boa influência, há esse embate. O mundo aproveita tudo o que pode para minar a igreja, sabotar a igreja, enfraquecer a igreja. Não é de hoje isso também. Isso vem de vários séculos já. E a gente não pode ser ingênuo. Há muitos poderes envolvidos, globalmente falando. Há muitos interesses. Vocês já estão cansados de ouvir falar da cultura da morte, da cultura do descartável. E para esses poderosos, a igreja é uma barreira. Nós somos uma peça a ser removida. Porque eles sabem que enquanto houver igreja, vai ter luta. Homens fortes. Vai ter homens e mulheres fortes para falar a verdade, para falar contra o aborto, para falar sobre a realidade do divórcio, que o mundo vende como algo bom, mas não traz nada de útil. Para falar de outras coisas que o mundo não quer ouvir. Enquanto houver a igreja, é algo a ser removido. Profeticamente, Jesus já tinha explicado isso. Odiaram a ele primeiro, odeiam a igreja hoje ainda. Perseguiram, mataram a Cristo, e é o que tentam fazer com a igreja. Fechar a igreja, tapar a boca da igreja, acabar com a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão, as forças do inferno, né, não vão prevalecer sobre a igreja. Deus também nos sustenta, nos ajuda. Mas a gente não pode ter essa ingenuidade. Há sim, no meio disso tudo, a pandemia é aquilo que a gente chama de um gatilho. É um gatilho. É uma oportunidade, criada ou não, a história vai revelar, mas que está sendo aproveitado para mudar certos padrões no comportamento das pessoas, no nível de liberdade das pessoas, no jeito como as pessoas pensam e enxergam a vida, e no meio disso tudo também tentar tirar a força da igreja. Menos mal que durante a pandemia nós temos aí as emissoras de TV católicas, temos as redes sociais, muita gente fazendo live para fazer grupo de oração virtual, terço virtual, para cantar, para rezar junto. Se não fosse isso, né? Mas graças a Deus o Senhor nos permitiu essas ferramentas para que a igreja não fosse calada também. Né? Agora,
essa situação pandêmica, tudo isso que a gente tem vivido nos últimos meses, nós também temos que entender que deve ser algo que tem data para começar e terminar. Só nos foi dada a data de quando a pandemia começou. Quando que vai acabar? Né? Padre, o senhor está fazendo uma análise que eu acho que é muito importante a gente pontuar para o pessoal que está assistindo a gente. O jeito que o senhor começou o programa, né, de trazer como, num jeito bem popular, assim, que eu vou falar, como a gente tira a limonada do limão, né? Se a gente leva para Deus, tudo concorre para o nosso bem. Então a gente, né? A gente consegue tirar coisas boas na nossa vida individual disso que está acontecendo. Cada um, dentro da sua realidade, consegue sim crescer em intimidade com Deus, porque Ele jamais vai ficar ausente da nossa vida, né? Mas a gente não pode cair no que eu costumo dizer, no jogo do contente da Poliana, né? E não querer olhar para a realidade tal qual ela é. Então, você olhar que existem sim intenções claras, e que o padre disse, né? A gente não sabe se isso foi fabricado ou não, a história vai revelar, mas que eles estão fazendo uso dessa pandemia para controlar o nosso comportamento e imprimir um novo jeito de se viver, a gente não pode fechar os olhos para isso e achar que isso é de gente sem fé, de gente pessimista, não pode. Então a gente tem que lidar com as duas coisas. Uma coisa é a sua vida individual, aquilo que Deus faz, independente da circunstância. E sempre fará. E sempre fará. Agora, outra coisa é esse contexto que a realidade mostra, né, padre? Então, a gente precisa olhar para isso, que é o que o programa quer dizer. Eu acho que é muito importante a gente pontuar isso, porque senão a gente fica oscilando, né, entre as duas coisas. Acha que Deus pode ficar ausente do mundo, né? Isso não vai acontecer. Ou também faz aquele jogo do contente, tudo é bom, tudo é... Imagina, a gente não pode ser pessimista. Não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de olhar para a realidade tal qual ela é. Inclusive como uma forma de combate, né, Isa? Exatamente. Eu acho que esse termo novo normal, ele já não pode cair bem. Já é um slogan, né? Exatamente. Ele já foi cunhado para mostrar para a gente que, para exigir da gente uma mudança de comportamento. É quase uma exigência. É uma aceitação, né? O novo normal não é novo o termo. Ele já vem sendo usado. Aí quem quiser depois pesquisar na internet vai ver que é um termo cunhado, ou seja, é fabricado, é bem pensado. É um termo bem elaborado, de um jeito bem bonitinho, para te vender uma coisa bem ordinária, como se fosse normal. E tem um impacto psicológico, claro, né, padre? Você vai encontrar, é um livro é uma bibliografia básica, do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Ele vai explicar como ao longo das últimas décadas, os engenheiros sociais, né, estudam métodos, aplicam experiências na massa da sociedade, para testar a reação delas, o nível de poder de comando que tem. E isso existe. É uma forma de colocar, vamos dizer assim, as rédeas sobre uma população ou populações inteiras. Esse é um grande poder que se dá a um governante que se prepara para usar assim, a população como massa de manobra. Então, há a engenharia comportamental, a engenharia... a psicologia comportamental, de aos poucos, assim, fazer as pessoas irem aceitando como normais coisas que antes seriam absurdas, né? É uma coisa assim que pega os incautos. Se você pegar uma rã e colocar ela dentro de uma caldeira com água morninha, ela vai gostar. É quentinha, água e tal. E aí você vai aumentando a temperatura aos poucos, ela não percebe. Quando ela percebe, ela já está cozida e já está morta. É isso que se faz no mundo. Em muitas situações. Se utiliza um gatilho, eu causo o problema, espero a reação e vendo a solução. Que é tudo o que nós estamos vendo hoje, né? Então veja, por exemplo, o nível de obediência civil ao uso de máscaras. É necessário? Não é. Não há uma palavra nem da própria ciência. As pessoas estão cientificistas, colocando a ciência como se fosse Deus. Você conversa com um especialista, ele fala que é para usar máscara. Aí você vai consultar um outro especialista, ele diz que não. Primeiro porque essas máscaras que a gente usa, essas máscaras padrão, dizem que não servem a alguns especialistas. Pessoas da área da saúde dizem que só servem aquelas máscaras, a tal da N95, aquela sim, que eles usam nos hospitais.
Alguns professores de educação física dizem que se você for correr, fazer algum exercício de máscara, é super perigoso, porque você pode aspirar e acaba aspirando de volta o gás carbônico que está expelindo. Então veja, não há consenso, mas a maioria adere sem refletir, sem pensar em uma coisa e em outra, mas obedece. E ai de quem falar contra. Ai de quem falar contra, e aí você testa o nível de independência da pessoa enquanto indivíduo e o quanto a sociedade está ou não adestrada. Porque há décadas também no Brasil as pessoas não são educadas para serem racionais e independentes, elas são adestradas para não pensarem e somente obedecerem sem questionar. Isso é muito perigoso. E um vira polícia do outro ainda, né, padre? É aquela coisa do evangelho do vizinho entregando o vizinho. E aqui no estado de São Paulo eu não tenho notícia, mas lá no estado de Santa Catarina foi noticiado em jornais, né, de que uma família estava na sua própria casa com seus filhos, netos, sobrinhos, reunidos num sábado à noite para comer uma pizza, música rolando, o vizinho chamou a polícia. A polícia entrou na casa daquela família sem um mandado de busca, sem nada, sobre o pretexto da pandemia, dizendo que era aglomeração, impedindo uma família de confraternizar. Agora, é normal isso? Até onde eu sei, nós estamos numa democracia, temos o Estado de Direito, você só pode entrar na minha casa com um mandado. E com autorização, um mandado assinado por um juiz, não com qualquer pretexto. Né? Você vê como aconteceu aqui em Araraquara. Uma senhora sentada num banco de praça, ser carregada por 3 homens e presa. Então, padre, porque estava ali sentada somente numa praça ao ar livre. Isso é normal? Não é? E outra coisa, até mesmo nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, não é? Esse distanciamento, essa coisa de não poder mais um cumprimentar o outro, de ficar se olhando assim de longe como se o outro fosse uma peste, né? De olhar para o rosto de uma pessoa, de um irmão ali na missa e não poder ver o rosto da pessoa. Né? Eu até brinco, tem gente que está melhor com máscara, porque a falta de boniteza é grande, é melhor ficar com... Mas você poder ver o irmão, olhar assim o rosto da pessoa, são coisas que desumanizam e que a gente não percebe. Chega o fim do dia, você vai dormir, você sente aquela opressão, aquela tristeza. E não é falta de fé nem de oração, é que você vai sentindo, pressentindo uma opressão que é do mundo, por sobre cada um de nós. Então, são coisas para a gente parar para pensar, e na oração, sempre, né? À luz da palavra de Deus e também inspirados pelo Espírito Santo, a gente vê a realidade, o que é verdade e o que é mentira, e ter condição, né, discernimento para julgar. Isso aqui é bom, é prudente, isso aqui é um exagero, é uma paranoia. Então, quer ver outra coisa positiva? Higiene. Eu acho que o povo brasileiro, no geral, vai sair mais preocupado com a higiene. Você sabe que havia, sim, pessoas no Brasil que não lavavam as mãos em ocasião nenhuma. Né? Lavava a mão quando ia tomar banho, porque lavava tudo, estava lavando a mão. Agora há uma preocupação maior com isso, de lavar a mão várias vezes ao dia. Isso é benéfico para a sociedade. Né? Muito bom. Agora, até quando o nosso povo já ganha tão pouco? Né? Os produtos aí, às vezes tem uma pequena inflação, aumenta um preço, uma verdura, um legume. O povo brasileiro preocupado em comprar o seu arroz com feijão, a sua mistura. Será que não tem gente por aí deixando de comprar uma mistura, um leite, para comprar álcool gel? Porque o governo não está distribuindo álcool gel, mas está mandando todo mundo usar. E sobrevalorizou. Álcool gel antes era irrisório o preço. Hoje já não está tanto assim. Muita gente lucra ainda. Se dispõe a lucrar com a desgraça alheia, aquela velha história, né? Enquanto um chora, o outro lucra vendendo lenço. Né? E se a gente não fica atento, nós somos simplesmente tratados como mesmo massa de manobra. Uma sociedade acéfala, que não pensa em conjunto, que simplesmente é manobrada, que tudo aceita. Isso é muito perigoso, porque um dia, se continua assim, num nível, né, vamos dizer, desproporcionalmente ao que é hoje, mas então o dia que chegar um ditador, nós vamos aceitar? O dia que chegar alguém, no ano que vem, disser assim, fecha as igrejas na Semana Santa de novo, nós vamos aceitar? Tem certas coisas que a gente não pode aceitar
como normal. E não se trata de rebeldia, de teoria de conspiração, coisa de maluco. Não, é simplesmente a realidade. A gente tem que ser fiel ao que está vendo. Antes, tinha coisas que não eram assim. Por que agora a gente vai aceitar? E como eu andei falando, a serpente também falou para Adão e Eva que o novo normal era querer ser Deus. E olha no que deu. Não deu muito certo, né? Nós vamos parar nesse ponto aqui que o Padre Sala falou, que a serpente convenceu Adão e Eva justamente dizendo que o novo normal era querer ser Deus. Essa entrega das nossas liberdades civis de mão beijada, sem que nós questionemos absolutamente nada, como se a ciência tivesse a tábua de salvação. Fica conosco, nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco.